E aí pessoal, eu sou Renatrovski e esse vídeo, já adianto para vocês que não é nada falando sobre filmes, música, alguma coisa interessante, nem nada do tipo, não. Não vou pedir likes, não vou pedir para vocês compartilharem, até porque esse vídeo é uma espécie de desabafo. A necessidade que eu tenho de conversar sobre algumas coisas que de fato têm me indignado, né? E é por isso que eu resolvi gravar. Eu tava aqui pensando, gravo ou não gravo? Tem coisas que particularmente eu acho que tem que ficar pra gente, mas aqui especificamente, de fato, eu resolvi gravar, né? Tem algumas coisas que têm me incomodado, de fato, e eu queria dividir aqui com vocês, ou com quem quer que seja que assista esse vídeo. Primeiramente, muito obrigado para vocês que assistem os meus vídeos. Eu sei que não são vídeos breves, né? São vídeos longos. Eu fico muito feliz aí que, de alguma forma, poucas pessoas, mas ainda assim, grandes pessoas assistam, prestam atenção no que eu tenho a falar. E eu fico muito agradecido por isso. Muito obrigado. E esse vídeo vem de uma vertente da qual eu tô de fato indignado, né? Porque eu vou falar de morte, eu vou falar dessa questão do sensacionalismo da mídia, de colocar fatos hediondos e massacrar isso de uma maneira da qual parece um moedor de carne. Tipo, enquanto aquela notícia tem ibope, vamos falar sobre isso. Eu acho isso muito punk e ao mesmo tempo, de alguma forma, eu tô aqui repercutindo esse tipo de notícia. Mas tá muito engasgado aqui, eu não consigo pensar em não dividir. Eu tava aqui pensando, faço ou não faço? Não é um vídeo legal, não é um vídeo bacana, mas eu quero falar sobre isso. Esse é o ponto, né? Sintam-se à vontade para desligar o vídeo aqui, sintam-se à vontade para ver alguma coisa mais legal, mas eu tô gravando isso porque de fato eu quero falar sobre isso e é por isso que eu não faço questão nenhuma que alguém curta, que alguém compartilhe isso aqui, porque de fato eu estarei à disposição de quem quiser mandar mensagem aqui no direct, no inbox do YouTube, no inbox do Facebook, enfim. Quem quiser conversar, falar sobre o assunto, estou aqui de boa, disposto a uma boa conversa, mas caso, se você tem alguma coisa mais legal para fazer, vai fazer, tá? A real é essa. Enfim, tem me impactado muito uma frase que o Regis Tadeu, ele vive enaltecendo nos discursos que ele faz, nas opiniões que ele emite, né? E eu concordo muito com isso, porque eu não vejo essa frase como algo pejorativo, pelo contrário, eu vejo essa frase dele como algo muito sensato, que é todo fã é um idiota. E eu me coloco dentro dessa dessa decisão. Por quê? Porque eu já fui e eu acho que eu ainda sou um fã muito idiota, né? E ter sensatez disso é muito importante, porque assim, até onde vai o seu grau de admiração por alguém, por algum artista, por alguma espécie de trabalho, até onde vai isso, né? Eu tô muito impactado com essa questão da morte da moça que estava lá no show da Taylor Swift, né? Tem feito um calor assador, né? Em todo o nosso país e me impacta uma série de situações. Por que me impactou tanto essa questão da garota aí da Taylor Swift, né?
Primeiro porque a Taylor Swift, pelo que eu entendi, ela não vem ao país com frequência, não é uma grande artista assim que tipo faz questão de estar aqui, né? E com essa turnê de shows, os fãs ficaram aí ensandecidos. É óbvio, o fã ele quer aproveitar a passagem do artista que ele gosta aqui pelo país. Então eu lembro que em 2006, por exemplo, quando eu fui ver o U2, eu achava que o U2 não voltava mais pro Brasil, né? O U2 veio em 98 com a Pop Mart e chegou aqui em 2006 com a Vertigo Tour. E eu falei, esse é meu momento, porque eu achava que o U2 jamais pisaria em solo brasileiro depois de novo, né? Depois veio em 2011, depois, se não me engano, em 2014, acho, não lembro. Sei que o último show do U2 foi comemorando a turnê do Joshua Tree. Enfim. E eu estava lá. Graças a Deus eu estava lá. Porque é uma banda que eu gosto pra caramba. Mas, particularmente, o que me pega mais foi o show de 2006. Porque em 2006 era a primeira vez que eu ia ver o U2 aqui no Brasil. Eu gostei demais do How to Dismantle, que era o álbum que eles estavam divulgando na época, era a turnê da época, né? E eu achei aquilo o máximo, era o meu primeiro show de uma banda internacional, né? E eu só queria estar lá. E eu lembro que eu madruguei numa fila de mercado para poder conseguir comprar o ingresso. Na época tinha a questão de eu não tinha muita grana, então tipo, eu tive a sorte de estar com um cartão com limite alto e eu conseguiria comprar aquele ingresso, né? E antes do show, especificamente, eu fui acampar, né? Não fiz esses acampamentos de ficar tipo 2 semanas, um mês na fila, mas eu fui na noite do dia anterior para poder ver o U2 no Morumbi. E tipo, para mim aquilo foi o máximo. Legal de fila de show é que a gente conhece muita gente bacana, né? E eu fiz muito isso, por exemplo, na época que eu ia em shows do Capital Inicial, que a gente chegava cedo, não era aquela coisa tipo chegar um dia antes, né? Mas na época do Capital Inicial, quando eu comecei aí, que era o estouro do CD acústico, onde os shows do Capital lotavam, né? E eu confesso pra vocês, tipo, pra mim em show, eu gosto de ver na grade. E se for pra ver lá na casa do caramba, eu prefiro ver em casa, assisto no YouTube, algum show dos caras e tudo bem. Mas o meu negócio é lá na frente. É grade, né? Isso é pra você ver como todo fã é um idiota. E tipo, hoje eu entendo isso. Porque eu lembro Foo Fighters, primeira vez aqui no Brasil. E eu tava com o Gilles, meu parceirão de show aí, que tá sempre comigo quando tem alguma banda legal e tal. Enfim. E no caso do Foo Fighters, nós passamos algo parecido com que essa fã da Taylor Swift passou. Eu não sei quanto tempo que ela ficou na fila, mas no dia do show do Foo Fighters, o primeiro show do Foo Fighters, que se eu não me engano foi o Sonic Highways, foi a turnê do Sonic Highways, se eu não me engano, que foi no Lollapalooza, não lembro se foi o Lollapalooza ou Morumbi, mas eu acho, não, o primeiro foi no Lollapalooza, o segundo foi no Morumbi. E eu tô falando do show, o segundo show foi o do Morumbi. Se eu não me engano, foi do Sonic Highways mesmo. O primeiro foi o Lollapalooza, eu não lembro qual álbum que eles estavam divulgando, mas enfim. Naquele show, nós passamos um calor lascado aqui, né? E como eu tô falando, a gente gosta de assistir o show da grade. Mentira, foi no show do Lollapalooza, tá certo? Que a gente ficou bem na grade mesmo, né? No do Morumbi a gente ficou na segunda grade. Teve a pista premium, a gente ficou na segunda grade, né? Do lado
da passarela lá que o Dave Grohl anda. Enfim. E no Lollapalooza, especificamente, tava um calor lascado naquele dia. E pra quem já foi no Jockey Club, o Jockey Club, o solo é areia. Então, tipo, o negócio vira uma frigideira, né? E a gente passou o dia lá. E a gente foi na noite anterior também. A gente passou o dia na fila. E, consequentemente, a gente pegou vários shows ali que não nos interessavam, um ou outro ali que interessava a gente, mas enfim, o show do Foo Fighters começa por volta de umas 10 horas da noite, naquele dia. E assim como no primeiro show do U2, fez muito calor, e aí é que tá. Dentro dos estádios é punk, por quê? Porque, tipo, é tudo muito caro. Você vai tomar um refri, é 20 conto, um copo de refri, né? Você não pode entrar com garrafa, você não pode entrar com nada, você só pode entrar com a sua presença e olha lá, né? E vem essa coisa, tipo, prestam homenagens pra caramba pra esses caras. Tipo, é tudo muito apoteótico, todo mundo quer mostrar que aquela celebridade é especial, que o Brasil ama aquela celebridade. E na verdade quem ama aquela celebridade muitas vezes nem no show tá em casa, porque não conseguiu comprar ingresso, que o cambista comprou comprou muitos mais ingressos e vendeu para um monte de mais pessoas que tinham mais recursos e conseguiram colocar a gente lá. Mas tem sempre uma nata de fãs que vai nesse show, consegue ir nesse tipo de show, né? Enfim, e aí que tá. Essa vontade de estar lá é muito bacana, é muito legal. Tipo, é extasiante. E contando da minha experiência com o U2, com o Foo Fighters, o que aconteceu especificamente no show do Foo Fighters? Como nós estávamos na grade, eu falo mais que os meus cotovelos. Então, tipo, eu falo pra caramba, o Gilles também fala pra caramba. A gente fez amizade com praticamente todo mundo que estava ao nosso redor. Mas, além de sermos homens, temos uma resistência maior, né? Com essa questão aí de disposição, de metabolismo e tudo mais. Nós fizemos amizade com os bombeiros que estavam ali na grade junto com a gente. Então, tipo, os bombeiros vendo aquele calor, vendo a gente ali, tipo, suando igual um porco, os bombeiros davam água pra gente. E isso aconteceu por quê? Porque éramos muito carismáticos, estávamos na grade e aquele pessoal todo estava ao nosso redor também, fez ali uma espécie de um protege o outro, né? E assim, tipo, não egoisticamente, nós pegávamos água, nós dávamos um gole e passava por detrás, e por detrás, e por detrás. Eu sei que chegou um momento ali que, assim, eram copos d'água, aqueles copinhos de 250, 300 ml, né? Então, tipo, cada um dava um gole e tava tudo bem. Saímos para comprar, se não me engano, refri ali em alguns momentos, mas, tipo, o cara tem que ter bala para poder gastar em um show assim. Até porque o ingresso não é barato, as coisas lá dentro não são baratas, e para você ter disposição, e principalmente para você não perder o lugar, você evita ao máximo de sair do lugar. Nem no banheiro você vai, né? Enfim. E aí você vê aquela situação acontecendo, e assim, tipo, desde essa época aí, nós sempre protegemos. Bom, pelo menos quem vai no show comigo sabe. A gente sempre protege quem tá com a gente. Tipo, eu pelo menos tenho esse bom senso de comunidade, de cuidar de quem tá do meu lado, né? Enfim. E aí você imagina, tipo, uma garota com uma série de fãs. Pelo que eu vi aí, houveram alguns relatos que foram mais de 1000 pessoas atendidas ali na questão do show da Taylor Swift, né? Enfim, e tipo, acabou acontecendo essa fatalidade.
Estão tentando aí, de alguma forma, buscar os culpados sobre tudo isso. A Time for Fun, a galera lá que promoveu o evento, estádio, a própria produção da Taylor Swift, enfim. E aí? Tá na mão de quem essa responsabilidade? Eu concordo com a opinião do resto Tadeu. Todo fã é um idiota. Porque, tipo, eu já fui idiota a ponto de passar por perrengues assim, né? E eu não sou um cara que eu vou me livrar dessa aljava, porque hoje eu não faria isso. Muito provavelmente eu faria. Eu fiz para ver Bon Jovi, por exemplo, né? Foi o último show que eu fui, se eu não me engano. Mas enfim, eu fiz, só que tipo, é aquela coisa, eu sei que eu consigo, eu sei que eu aguento. E eu sempre dou um jeito para mim poder ficar bem, né? E eu tô falando isso por quê com vocês? Existe uma responsabilidade social que é essa questão de... Pô, todo mundo ali gosta da Taylor Swift. Pelo menos entende-se que quem tá ali no show gosta da artista que tá lá. É uma questão de bom senso. Você, com aquele monte de pessoa que muitas vezes passam os dias com você na fila, se cuidem, né? O artista entra, sobe no palco, a galera esmaga. Aí, tipo, é aquela coisa, tipo, todo mundo lá do fundo vem pra frente, quem tá na frente vira um dog prensado. A real é essa. Então, tipo, meu, tem muita gente que tá ali na frente que, tipo, não tem energia, não tem força, não tem disposição para conseguir ali se cuidar, né? E é normal que as pessoas passem mal ali. A questão é, pô, gente, vocês são fãs da mesma banda. Vocês não conseguem se cuidar. E eu não tiro, não tô colocando isso para tirar a responsabilidade dos organizadores, da produção, seja lá quem for. Não. Todo mundo tem culpa nisso. E isso realmente, tipo, me incomoda. Tem me incomodado. Por quê? Porque o que eu vejo hoje é que muita gente aponta, julga o Caramba 4 com uma série de fatores que aparecem na mídia como se de alguma forma aquilo já fosse induzido a fazer você ficar indignado, sentir raiva, punir, julgar, né? E na verdade ninguém se coloca na situação do tipo, e se fosse com você, sabe? Eu estava na igreja agora há pouco e eu acabei me deparando, estando de frente com uma situação também que está mexendo com a sociedade. E quando eu vi aquelas pessoas relatando o que eles estão passando, eu fiquei pensando, e se aquilo fosse comigo? Sabe? Tipo, e se eu tivesse vivendo o drama que essas pessoas estão vivendo? E se eu fosse o pai que tivesse perdido uma filha? E se eu fosse o pai que fez uma cagada? E se eu fosse a pessoa que tomou uma decisão errada? E tipo assim, eu entendo que existam pessoas ruins, más mesmo, de verdade, que fazem o mal por fazer, pelo prazer, porque gostam, porque saem para fazer o mal, né? Mas eu entendo também que fatalidades acontecem. E tipo, um descuido, você acha que a pessoa que de repente atropela a outra sem querer, né? No trânsito, ela sai com o intuito de matar alguém, ela sai com o intuito de encontrar uma bala perdida, sacou? E aí? Se eu fosse o culpado de algo hediondo assim, será que eu ia gostar
do pessoal pedindo para me cancelar? Será que eu ia gostar do pessoal pedindo minha cabeça? Será que eu ia gostar de ver pessoas me retalhando? Essa é a pergunta que eu quero deixar para vocês aqui com esse vídeo. Como você se sente julgando algo que você não tem o mínimo de conhecimento por trás disso? Você não sabe detalhes que só quem viveu sabe. Sacou? E aí eu entro com uma questão que eu tenho aprendido muito com o meu cristianismo. Como eu me coloco no seu lugar, como eu amo a ti como a mim mesmo, sabe? Existe sim uma responsabilidade pelo erro que eu cometo. E eu tenho que assumir isso. Eu tenho que ir lá e falar, ó, eu errei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Eu tenho que assumir essa responsabilidade, eu não posso me isentar. E se eu conheço a pessoa que cometeu o ato errado, eu não posso me isentar de falar assim, olha, você errou, mas espera aí, o que você está passando? Sabe? Porque, tipo, muitas vezes, você que será o julgado. Quando você erra, é digno você, de fato, assumir as consequências pelo erro, né? E aquela coisa, se tiver que pagar por esse erro, pague. A questão é, como você consegue julgar, cancelar pessoas que você não conhece? Como que você consegue levantar julgamento? Como você consegue apontar dedos para as pessoas que você não sabe o que aconteceu? Você está sendo induzido por uma opinião, por uma situação da qual a notícia te leva. Eu fico indignado vendo notícias. Se eu falar que não, eu estou mentindo, né? No entanto, é aquela coisa. Hoje, eu, Renato, eu aprendi a questão do tipo, o que será que aquela pessoa está passando, sabe? Eu não estou aqui para poetizar nada de errado, nem nada do tipo, não. Eu só estou pensando que se fosse eu que estivesse vivendo aquela situação, eu ia querer uma abordagem muito diferente. Hoje em dia, eu não vejo mais a situação da qual, tipo, nossa, eu fiz algo errado por causa da parede que estava lá parada no lugar errado, da escada que eu não desci quando eu tinha que subir, enfim. Sacou? Não. Eu só fico pensando, como que eu posso resolver aquilo que está errado? Esse é o ponto. Então, isso tem me deixado muito indignado. Tenho acompanhado alguns casos muito pesados e eu me sinto na vontade de conversar sobre isso, né? Porque aquela coisa, tipo, eu sei que tem muita gente que vai chegar assim pra mim e falar assim, não, porque tem que se ferrar mesmo, porque fulano fez errado, não sei o que. Ok, se fosse você, essa é a questão, sabe? Você seria capaz de perdoar alguém que fez algum mal para um ente querido seu? Você seria capaz de olhar com outros olhos uma situação da qual tudo indica que aquela pessoa tá errada? Sabe? É isso que eu tenho me questionado. Se eu teria esses olhos, essa sensibilidade. Ah, Renato, você está sendo ingênuo, você está sendo bobo. Não sei se eu tô. Mas de fato, se eu tiver, eu quero continuar sendo assim. Porque aquela coisa, tipo, eu não consigo pensar numa realidade hoje que eu seja um juiz julgando algo do qual eu não faço a mínima ideia da situação, da emoção,
que a pessoa tá passando do outro lado, né? Eu me sensibilizei hoje, tipo, eu de fato relutei para gravar esse vídeo aqui. Mas aí é que tá. Eu precisava desabafar de alguma maneira sobre tudo isso, né? E não, eu não sou o cara que vai falar que tudo se resolve com amor e poesia. Não, eu sei que isso não acontece. Mas sim, eu acredito que o amor ele pode ser a ponte para solucionar a maioria dos problemas, para mudar a maioria das visões, para fazer com que boas obras surjam, né? Nessa caminhada que eu tenho feito de acordo com a imersão que eu tenho tido de estar dentro do cristianismo, diferente dessa coisa de afastar pessoas disso tudo, me corre uma coisa que é muito, muito simples e que o pastor Ed René fala bastante nos sermões dele, que é andar com Cristo do jeito de Cristo, fazendo as coisas como Cristo. Não somos perfeitos. Eu erro também. Eu tenho certeza que eu tenho um monte de coisa errada que eu não gostaria que as pessoas compartilhassem, vissem, enfim. Eu erro. E tipo, eu assumo isso. Eu sou pecador. Eu não sou perfeito. Sacou? E é vendo a minha imperfeição que hoje eu fico pensando como seria o Renato na pele do José, do João, do Maurício, do Pedro, sabe? É sobre isso. E eu tenho certeza que eu ia querer que Cristo tivesse ele do meu lado, assim como ele está sempre. Mas nesse momento de desespero, eu ia querer que ele tivesse do meu lado, porque eu tenho certeza que ele ia olhar a situação e ele ia falar: filho, você errou. Mas eu tenho certeza que ele também falaria: mas eu tô aqui para te perdoar. E eu sei que muita gente espera esse tipo de atitude de alguém. Olha, eu te perdoo. Olha, me desculpa. Olha, dá para resolver. Sabe? É sobre isso. É disso que eu tô falando, né? Eu tenho trabalhado ensandecidamente para poder cumprir com as minhas responsabilidades e tudo mais tal. E eu não tô conseguindo fazer conteúdo para preencher aqui principalmente o Insta da Renatrovski, Eventos de Entretenimento, né? Mas quando eu paro para pensar na vida que eu tenho vivido hoje, de estar em lugares que eu jamais imaginei que eu fosse chegar, de estar levando palavras para as pessoas que eu jamais imaginei que eu ia ter a capacidade de falar, eu me sinto triste por não estar conseguindo dar conta disso, né? Eu sei que você tem problema aí na sua casa, eu sei que você passa seus perrengues, eu sei que você tem a sua rotina, eu sei que a sua família deva ocupar bastante do seu tempo, das suas preocupações, mas eu sei também que você às vezes precisa de um abraço. Hoje uma pessoa que está sempre no meu dia a dia, né? Geralmente eu tento, né, ser uma pessoa que eu levo alegria, alto astral onde eu passo. Eu gosto disso. Quem me conhece sabe que eu gosto de fazer piadas ruins, eu gosto de dar risada, eu gosto de fazer as pessoas se sentirem bem. E por mais que eu mexa e irrite as pessoas que me conhecem sabem que
eu gosto bastante de vê-las sorrindo, né? E uma coisa hoje me pegou de fato, porque essa garota que eu vejo todos os dias, hoje ela estava se acabando em prantos. Eu não faço a mínima ideia de por que ela estava muito triste. Mas eu também não sou intrometido. Eu não gosto de perguntar, eu fico na minha, né? E eu tenho uma certa proximidade com ela, mas é uma coisa muito profissional, né? Então, tipo, quando eu a vi daquele jeito, eu fiquei triste por ela. E eu fui lá e pedi, falei, olha, eu não sei o que você tá passando, mas deixa eu te dar um abraço. Porque muitas vezes é tudo que a gente precisa, um abraço, né? E ela chorou ainda mais o meu abraço. Mas eu falei no ouvido dela, olha, eu não sei o que você tá passando, eu não vou tentar falar nada para te consolar. Mas se você precisar, você tem meu número. Você pode me ligar, me procurar. A gente conversa, senta em algum lugar e, enfim. Você tem para onde correr. Você tem um abrigo, né? Isso é muito legal. Então, tipo, é o que eu espero. Um dia que eu estiver triste e... Geralmente é bem difícil alguém me ver triste fora do meu círculo pessoal, porque eu não gosto de expor fraqueza, não gosto de expor tristeza, não gosto de expor problema, não. Quem é mais próximo sabe, conhece e acompanha, né? Eu divido algumas coisas. No entanto, não é uma coisa que tipo eu faço disso um hábito. Mas eu sei a importância que é de ter alguém pra gente poder desabafar, né? E é exatamente disso que eu tô falando. De você poder contar, saber, pode contar, eu posso contar com você, eu estou do seu lado. Quando eu falo dessa questão da presença de Deus em nossas vidas, né, eu mudei bastante, mudei muito mesmo, né, mas uma coisa que tem de fato mexido muito comigo, com tudo isso, é a questão de eu não ser tão desesperado que nem eu era antes. Eu era ansioso, eu era um cara, tipo, eu queria na hora, para agora, e quando não tinha solução, eu ficava bravo, hein, meu? Muito. Hoje em dia, não. E eu compartilhei até com um amigo agora, quando estava voltando da igreja, uma situação que aconteceu essa semana passada, foi semana passada, de um livro que eu vendi. O livro foi vendido, estava no meu sistema, acabei vendendo o livro, enfim, e não tirei do sistema. O que aconteceu? Olha, Deus, eu confio em você. Eu não tenho costume de confirmar um pedido sem antes conferir se eu tenho o livro ou não. Mas enfim. Lá no Sebo Renatrovski, eu fui lá, tal, vi o pedido. Olha, Deus, eu sei que você vai me ajudar a fazer isso acontecer e eu não vou precisar cancelar o pedido. Fui lá, dei a confirmação de produto e isso foi no final de semana, então, tipo, pensei comigo, na segunda-feira eu resolvo tudo. E de fato, no domingo à noite estava tudo resolvido, entre aspas, né? Por quê? Porque eu já tinha achado o livro para comprar, então, tipo, eu só ia comprar o livro, repor no meu estoque para me poder mandar para cliente que estava precisando desse livro. Enfim. Na segunda-feira de manhã, todos os parceiros que eu precisava do livro tinham o livro, mas não era a edição que eu tinha vendido. Eu tinha vendido uma edição mais nova e, tipo, o livro acabou sendo eu acabei encontrando uma edição mais antiga e eu não me atentei a isso na hora que eu fiz toda a pesquisa, né, de parceiros e tudo mais para resolver a situação. Enfim, eu terminei a segunda-feira zero, e eu não costumo atrasar pedido. Na verdade, eu não atraso. Se eu conseguir mandar no mesmo dia, eu mando.
Eu gosto muito desse tipo de excelência no meu trabalho, né? Então o que acontece? Tipo, enfim, fiquei na esperança de um parceiro que fez uma descrição bem ruim, diga-se de passagem, do exemplar que ele tinha. E ele não colocou a edição que era daquele exemplar, né? E, ok, tudo bem. Ele falou, ó, o livro não fica aqui na minha loja, mas eu vou pedir pro pessoal do estoque trazer, e quando eles trouxerem eu te falo, tá bom? Tá. E isso foi da segunda para terça, né? E ele falou assim, ó, eu vou tentar trazer amanhã, que seria a terça, mas se não, só na quinta, porque a quarta era feriado. Tá bom. Fiquei na esperança dele me passar essa resposta na terça. E foi. Na terça-feira eu acordei ansioso, eu precisava mandar aquele livro, eu não gosto de ficar segurando pedido e tal, não sei o que. Enfim, falei, se esse cara não entrar em contato comigo até 1 hora, eu vou cancelar o pedido. Né? Cadê a minha fé? Cadê a minha fé? Enfim, cadê a fé que eu prego tanto para vocês? Se foi. Deu mais ou menos 11 horas, 11h30, alguma coisa assim. Eu não aguentei esperar, falei, e aí? Você tá com o livro? Não, só na quinta-feira. Foi a resposta que ele me deu. Aí eu falei, lascou, não vou ter. Ainda segurei até meio-dia porque eu tinha ido buscar mais livros para fazer cadastro, né? E coincidiu de não ter resposta. Foi mais ou menos 12h15 quando eu cancelei o pedido dessa cliente. Foi mais ou menos 12h25, 12h30, não lembro exato assim, mas eu sei que era bem próximo do 12h30. Chegou um livro do mesmo que eu tinha vendido, mesma edição, mesmo livro, na mesma condição. E o que eu quero passar com isso é exatamente a questão de Deus está olhando para a gente. Deus está olhando você chorando. Deus está olhando teu coração. Deus está olhando o teu trabalho. Deus está com você o tempo todo. O que eu posso falar para vocês, principalmente depois de hoje, não esfriem a fé de vocês. Eu não sei se você tem uma crença e se você não tem, tudo bem. Mas não esfria essa esperança que você tem dentro de você, não. É muito ruim. Eu tô passando um mês que eu tô fazendo bem poucos eventos, diga-se de passagem, e eu tô vendendo bem poucos livros, né? E o final do mês está chegando, as contas não param de chegar, algumas já estão atrasadas, mas é aquela coisa, tipo, ele tá lá comigo. Ele pode fazer toda a situação mudar a qualquer momento. E essa questão que eu contei para vocês sobre os livros é exatamente para mim, caiu como um aprendizado. Vocês podem achar que é algo espalhafatoso, fantasioso, galhofa, não sei qual que é a tua interpretação aí desse lado. E tudo bem se você tiver aí de fato dando risada da minha cara, me julgando ou qualquer coisa do tipo, né? Mas a mensagem que eu quero passar com esse vídeo, com essa conversa, é exatamente o fato de não percam a esperança, não percam a fé. Eu estou expondo aqui algo muito íntimo meu, que é a questão de eu errar. Mas eu também estou expondo algo que me indigna, que mexe comigo. Que é essa questão do julgamento, essa questão de desacreditar, porque eu já fui assim. Hoje eu não quero mais ser. O Renato lá de 1999, 2003, eu não quero mais esse Renato na minha personalidade. Ele existiu.
Eu não esqueço disso, né? Mas não é o cara que eu quero levar pro resto da minha vida. Eu quero ser um cara melhor. Eu tô trabalhando para ser um cara melhor. Eu busco ser um cara melhor. Eu busco mudar. Eu busco ser mais atencioso. Eu busco perdoar. Eu busco me desculpar. Eu busco perdoar. Sabe? E se eu tenho esse amor para me desculpar, para me amparar, para ser mais compassivo comigo mesmo, por que eu não posso ser com o meu próximo? Quando eu te pergunto qual seria a minha reação caso algo hediondo acontecesse na minha vida, a meu favor ou por minha culpa, eu não sei qual é o Renato que vai se manifestar. Mas eu sei que eu quero ser o Renato mais próximo de tomar uma atitude da qual Jesus tomaria. Eu sei que a decepção pode ser forte, a amargura pode ser forte, a depressão pode ser forte, a derrota pode ser forte. Pode ser daquelas assim que faça a gente perder as estribeiras. Mas eu quero pensar que eu sou capaz de olhar aquilo com um olhar do qual eu possa me colocar na situação do meu próximo. Eu não estou falando isso aqui para poetizar nada, não quero isso, tipo, não quero também que vocês tenham uma visão errada, não, pelo contrário. Cada um tem um tipo de comportamento. O que eu estou dividindo aqui com vocês é o que eu quero, não é o que eu farei, né? Em momento nenhum é isso. Mas de fato, eu quero ser um cara diferente do qual eu acredito que eu serei, né? Por exemplo, se eu tropeço na rua, eu fico bravo porque eu tropecei, tipo, até porque, tipo, aquela dor do meu tropeço vai me fazer ficar com raiva. Quem gosta de sentir dor, né? Tem sim alguns masoquistas aí, mas eu acredito que é bem difícil alguém que goste de fato de sentir dor, principalmente aquela dor que, tipo, machuca mesmo. O masoquista sente a dor ali, mas, tipo, pra ele é um prazer sentir aquela dor, é uma dor controlada. A dor que eu tô falando é aquela dor, tipo, de ser algo inesperado e que, de fato, dói mesmo, né? Quem que gosta desse tipo de dor? Você gosta de ser magoado? Você gosta de ser menosprezado? Você gosta de ser julgado? Né? Quem será você numa situação dessa? Quem que você quer ser numa situação dessa? Eu não estou pedindo para combater o crime com poesia, né? Mas é aquela coisa. Eu espero numa realidade da qual eu precise dessa compreensão, dessa compaixão, desse perdão. Eu espero que eu consiga ser o cara que perdoa. Eu espero que eu consiga ser o cara que é compassivo. Eu espero que eu consiga ser o cara que se desculpa, né? É basicamente isso. Tipo, hoje realmente eu fui muito impactado. Eu fiquei muito feliz também porque, tipo, nessa situação específica da igreja de hoje, eu consegui ser luz para aquelas pessoas que estavam ali, de fato, expondo algo muito, muito pessoal deles, muito público, né? E eu espero de fato que aquelas palavras tenham confortado eles,
porque, na minha visão, acredito que aquilo era o que eles precisavam ver. No relato deles, especificamente, algo me incomodava, algo falou, levanta e faz. Não com palavras, mas com atitude. Tipo, quando eles começaram a falar da situação, eu não sabia de nada daquilo. Para mim, aquilo, tipo, era algo assim, novo, né? Mas eu me incomodei. Eu me incomodei porque no depoimento, a forma como eles falaram das coisas que aconteceram, da forma como aconteceram, eles não conseguiam ver Deus ali, né? E eu vendo eles falando sobre isso, eu consegui ver Deus ali. Quando eles falaram que não conseguiam escutar a voz de Deus, que eles oravam e não conseguiam escutar a voz, eu estava escutando, eu estava vendo Deus, cuidando deles. Porque Deus sabe quando você age de má fé e quando você age de bom coração. Quando não é culpa sua, sacou? Deus sabe quando você comete um erro e Deus sabe quando é um acidente, sacou? E o Deus que eu conheço, o Deus que eu professo, o Deus que eu divido, o Deus que eu tenho fé, esse Deus é um Deus de amor infinito, sacou? Então, tipo, eu vi cuidado. Putz, mas naquela situação a gente não tinha água, a gente tomou água da privada, do negócio da descarga da privada. Porra, você tinha água. Não era a melhor água, mas você tinha água. Imagina quantas pessoas no mundo não queriam tomar água. Ah, mas aí eu tava com fome e o cara do mal me pagou um lanche. O cara podia até ser do mal. E tipo, isso não justifica a maldade dele. Mas você não ficou sem o seu lanche. Ah, mas como é que fala? Eu não recebi uma mensagem de agressão. Tudo bem, mas tipo, se você não recebeu uma mensagem de agressão, sabendo da situação que você está pensando, vivendo, ótimo. Deus está ali, ó, colocando pessoas, te acolhendo, entendendo, te compreendendo, sacou? Então, tipo, foi o que eu falei. Vocês estão num box com muito vapor e pouca visibilidade. Mas Deus está lá com a flanelinha limpando a visão de vocês. Porque quando vocês falam do projeto que vocês querem seguir e fazer a partir da experiência que vocês viveram, você acha que Deus não está olhando para vocês, não está escutando, não está do lado de vocês? Isso é mudança. Isso é mudança de visão. É o que eu estou falando. A fatalidade em si é algo muito punk. Mas é uma fatalidade. Ela acontece. Entender isso, às vezes é delicado, às vezes é difícil, sacou? No entanto, é aquela coisa, é uma fatalidade. É diferente de você ser responsável por aquilo, sacou? É diferente de você ter a maldade de fazer aquilo. É diferente de você agir pela sua consciência, pela sua razão, em fazer o errado. É diferente. E Deus entende isso. E é exatamente sobre isso que eu estou falando. O caso da garota do show da Taylor Swift, sim, é trágico. Né? É trágico.
se a gente for parar para pensar e olhar, avaliar com os olhos do mundo, todo mundo ali tem culpa, né? A gente quer que alguém pague por isso, né? Mas e se ninguém pagar? Ninguém vai trazer a vida dessa garota de volta. Ninguém. Eu espero de fato que ela esteja descansando nos braços do Senhor. No entanto, é aquela coisa. Todo mundo tem uma responsabilidade. Quando eu falo que todo fã é idiota sim, tá? E aquela coisa, tipo, por mais que as pessoas tenham ali na euforia do show e tudo mais esmagado a menina, esmagado as outras pessoas que precisaram de atendimento naquela noite, você acha que as pessoas fizeram aquilo porque elas queriam? Esse é o ponto. Não fizeram. Por mais que exista, sim, uma responsabilidade social sobre a forma como você vai assistir um show e tudo mais, de quem é a culpa do calor? De quem é a culpa da superlotação do estádio? Sacou? E outra, é algo que não é comum da gente ver, né? Mas é o que eu falo. Eu espero que mais bombeiros façam o que um dia fizeram por mim, para outras pessoas. Deem água, distribuam água. Eu espero que agora, com essa fatalidade, os estádios, principalmente os organizadores de evento, entendam que a água deveria ser livre, de graça, nesses estádios. Porque a pessoa já paga pra caramba pela droga do ingresso. É caro pra caramba o ingresso pra ir num show desse. Você tá entendendo? Eu não lembro o ano que foi, mas foi antes da pandemia, e teve um show evangélico no Morumbi. Naquela situação, eu ia no show, mas como o evento ia ser tipo o dia inteiro, eu e a Juliana, a gente foi vender água na porta do estádio. E quando chegou lá, só tinha nós vendendo água, né? Na frente do estádio. Tava um calor assim, tipo, do mal. Muito, muito calor mesmo. E o pessoal saía do estádio, eles viam como se fosse um imã, né, na gente. Comprar água. Eu lembro que, se eu não me engano, aquele dia a gente vendeu água pra caramba. E eu, tipo, comprei muita água. Muita água mesmo. Pra levar pro estádio, né? Enfim. A gente vendeu água pra caramba naquele dia. E as pessoas vinham e falavam assim: a água no estádio acabou, não tem água. Não tinha água, os caras não tinham água para vender. Como que o cara que vai fazer evento, principalmente nesses dias de verão, né, não se programa para atender a quantidade de pessoa que vai estar lá? Porque assim, aquela coisa, tipo, por mais que você venda cerveja, refrigerante, o caramba 4, não mata a sede. E por mais que você tenha, além da água, outras bebidas, chega um momento que as pessoas querem a água. Ela não quer a cerveja, ela não quer o refri, sacou? Então aquela coisa. Como que você faz um evento para o Morumbi, a lotação máxima de lá é 75 mil, eu acho, 75 mil pessoas. Vamos colocar que a pessoa tome no mínimo, 1,5 litro de água na estada dela de um show que dura aproximadamente 4, 5 horas. Isso eu tô colocando um show com pelo menos umas 2 bandas de abertura. Enfim, para se apresentar. Dentro dessas 4, 5 horas, 75 mil pessoas consumindo pelo menos 1,5 litro de água vai dar um número absurdo de litros de água. Como que um estádio... Eu preciso de água. Enfim, para finalizar, como que um estádio do tamanho do Morumbi, como que uma empresa do tamanho da Time for Fun faz um evento que deixa faltar água?
sacou? Esse é o ponto. Que não seja a lotação máxima, que seja 30 mil pessoas, que seja 20 mil, enfim, como que você faz um evento da qual as pessoas não possam levar, né, água e ao mesmo tempo, tipo, você não tem como servir essas pessoas lá dentro, né? Então é aquela coisa, bom senso, entendeu? Eu espero que daqui para frente, não só as empresas de evento, mas também a prefeitura e o governo do estado possam trabalhar juntas para evitar que esse tipo de coisa aconteça. Porque é aquela coisa, tipo, aconteceu no Rio essa questão da Taylor Swift, né? Mas, no entanto, é aquela coisa, tipo, aconteceu no Rio, ok, mas o que impede isso de acontecer aqui em São Paulo, ou em Porto Alegre, ou em Minas Gerais, ou no Espírito Santo, ou no Ceará, ou seja lá onde for, sacou? Vocês estão vendo o quanto que está tendo queimadas aí na Amazônia, né? Vocês estão vendo o quanto que o calor tem castigado a gente. Estamos todos no mesmo país, tem um extremo que faz mais calor, tem outro que faz menos, mas enfim, tá todo mundo passando um calor desgramento. Vocês estão entendendo? Esse é o ponto que eu quero chegar com vocês. Você tá entendendo? Então, assim, tipo, como que a gente pode solucionar isso? E é aquela coisa, como que a gente pode ter também suporte para poder atender todo mundo que tá lá curtindo? Porque no fim, um show nada mais é que um momento de diversão para todo mundo que tá ali presente, né? E aquela coisa, todo fã é um idiota. Fizeram uma baita recepção para Taylor Swift, né? E nisso eu me compadeço com um meme que eu vi agora há pouco, falando exatamente sobre isso na postagem do Alan, um amigo meu, que ele pega e fala assim, fizeram lá uma homenagem para ela no Cristo Redentor e o Caramba 4 lá no Rio de Janeiro e tal, tudo, e ela nem sequer prestou qualquer tipo de condolência para a pessoa que morreu prestigiando ela. É disso que eu tô falando quando eu falo que todo fã é um idiota. Eu gosto de bandas que hoje nem são tão legais, né? E eu consumo música dessas bandas. Eu gosto de músicas que nem são tão legais assim e eu consumo as músicas ruins também, né? E aquela coisa, tipo, eu me sinto um idiota também, né? Duas bandas em específico, eu não me acho idiota por curti-las, porque vai muito além da questão artística, né? Só duas. O resto eu posso não ouvir. E é o que eu faço hoje em dia. Hoje em dia, se eu não gosto, eu não escuto. Diferente de antigamente, que eu não só escutava, mas defendia. Você tá entendendo? Mas é aquela coisa, somos todos idiotas quando nós gostamos de algo. E isso, eu não falo só na questão de gostar, de admirar algo que a gente gosta. Eu falo isso na nossa vida toda, com todas as pessoas que nos rodeiam e tudo mais. É disso que eu tô falando. Hoje eu sou muito feliz, muito mesmo, com relação ao caminho que eu escolhi. Eu não deixo de ser o Renato que se deslumbra, que gosta de cinema, que gosta de música, que gosta de arte. Não, isso tá em mim, tá aqui no meu coração, sacou? E eu acho que isso nunca vai sair de mim. Porque aquela coisa, quando eu encontro alguém que conversa sobre essas coisas comigo, existe um prazer, um êxtase muito legal, né? No entanto, é aquela coisa. Esse Renato existe aqui dentro, mas o Renato
de hoje, ele sobrepõe tudo isso. E isso que eu acho mais legal. Porque hoje é aquela coisa, tipo, existe sim admiração por um monte de coisa legal, que eu acho bacana, não sei o quê, mas hoje existe um Renato que é muito mais centrado, que é muito mais crítico, muito mais, como que eu posso falar para vocês, que tem muito mais bom senso e muito mais controle sobre o que gosta e o que não gosta. E isso é o mais legal de tudo, porque quando você tem esse controle, aquela coisa, tipo, essas coisas elas são legais, elas fazem ali algum tipo de sentido, mas elas jamais tomam a frente do que realmente é importante. Aquele cara que começou a pegar estrada com 15 anos, lá em 2000, indo em shows do Capital, do Jota Quest na época, do Paralamas, do Biquíni. Esse cara ficou lá. Acho que em meados de 2008, 2009, acho que até 2014 eu ainda ia bastante, né? Hoje em dia não, hoje em dia, tipo, se acontecer de eu ir num show, eu me divirto, é muito legal e tudo mais e tal, mas é aquela coisa. Acabou o show, o mundo real volta a reinar. Bom, o vídeo ficou bem extenso, fico muito feliz que vocês tenham chegado até aqui, né? Se chegaram, obrigado de coração. Quiserem conversar, mais uma vez deixo aí aberto a questão do meu inbox, do Instagram, do Facebook, do YouTube, enfim, aonde tiver postado isso aqui, vocês podem se sentir à vontade de conversar sobre, porque é aquela coisa, tipo, eu quero saber, de fato, como que vocês lidam com essa responsabilidade pelos seus atos. Eu quero saber como vocês lidam com essa questão do perdão. Eu quero saber como vocês lidam com essa questão da empatia, da compreensão. É isso. Isso tem me incomodado e aquela coisa, eu precisava desabafar isso, sabe? E tô aqui, à disposição para trocar ideia com quem quiser, né? Se vocês não quiserem também, não tem problema. Como eu falei no início do vídeo, ninguém é obrigado a assistir. Eu não estou procurando, como é que eu posso falar, engajamento, influência ou qualquer coisa do tipo. Eu só quero compartilhar com vocês, discutir. Eu sei que tem muita gente aí que tem uma visão diferente, que pensa diferente, e é isso que eu quero colocar aqui em mesa. Sintam-se à vontade para discordar. Obviamente que com muito respeito, claro, né? Mas sintam-se à vontade para discordar de qualquer coisa que eu falei. Coloca na mesa, vamos conversar. É bem importante isso aí, tá bom? Um abraço para todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima, pessoal!